Eu sou a Rai, fã do EXO. No vídeo de hoje vou falar sobre um dorama que ficou disponível recentemente na Netflix pra você assistir, que tem tudo a ver com idol. Tô falando de Her Private Life, ou traduzido literalmente como a vida privada dela. Mas antes, aproveita esse momento pra deixar nos comentários uma sugestão de dorama pro próximo vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra ser notificado sobre o próximo dorama que vai aparecer aqui. E vamos ao vídeo depois da vinheta. Eu resolvi fazer esse vídeo dividido em duas partes. A primeira resenha sem spoilers, pra você que ainda não assistiu esse dorama, e a segunda com spoilers finais dos principais personagens, e também com a conclusão se o dorama vale a pena ou não assistir. Her Private Life é um dorama sul-coreano de 2019, disponível legendado em português na Netflix e na Viki. Ele é um K-drama de comédia romântica e drama e conta com 16 episódios. Eu já tinha assistido esse dorama, inclusive eu acompanhei o lançamento dele, mas eu reassisti os 16 episódios nessa semana pra relembrar e fazer esse vídeo pra vocês. Então, vamos lá! Her Private Life conta a história de uma mulher chamada Sun Dok-mi, que trabalha em um museu de arte como curadora, e o que vem a ser uma curadora no campo das artes. Ela é basicamente a pessoa responsável por adquirir as obras de artes para serem expostas no museu de arte. Então ela vai atrás dos artistas para receber a autorização deles para expor suas obras. Ela frequenta também leilões para adquirir obras para o próprio museu. Então é esse tipo de trabalho que ela faz. A vida no trabalho dela acaba sendo bastante corrida e desgastante, ainda mais porque ela tem uma chefe insuportável que deveria ajudar nas exposições, mas que não faz absolutamente nada. Ela só leva o crédito pelos eventos que são realizados nesse museu que a protagonista trabalha. Mas se engana quem acha que a protagonista se dedica apenas ao seu trabalho, porque fora dele, ela também é muito dedicada ao seu ídolo número 1, o Cha Xian, sendo muito conhecida entre as fãs do idol por administrar uma página sobre ele. Só que ser uma fangirl de um idol é o que ela quer esconder a todo custo. Primeiro, que a chefe dela odeia idols, porque a filha também é uma fangirl. Logo, do jeito que ela é muito chata, se ela descobrir, a Sun Dok-mi sabe que ela pode ser demitida. E segundo, porque a própria família dela acha que ela passou muito tempo sendo uma fangirl e já passou por situações ruins com isso, como o fato dela ter caído e quebrado o braço quando era mais jovem ao tentar tirar foto de idols, e também porque isso pode prejudicá-la em um relacionamento segundo seus pais. Só que a Sun Dok-mi não é nem um pouco amadora, ela consegue ter essa vida dupla sem ninguém perceber, nem mesmo seus pais. Isso é algo que ela compartilha somente com o Namgin e a Lee Sung-joon, que são pessoas muito próximas a ela e que estiveram presentes em sua vida desde sempre. Ryan é um artista americano famosíssimo que se aposentou 3 anos atrás, ou seja, uma aposentadoria muito precoce, porque depois de ver um quadro, ele simplesmente não conseguiu mais pintar. Um dia, procurando obras de arte, ele encontra um quadro dessa mesma artista chamada Lee Sol e vai para um leilão em Xangai, na China, tentar arrematar essa obra. Lá ele encontra a Sun Dok-mi, que também estava tentando adquirir obras para o museu e também um quadro para dar de presente ao seu idol favorito. Só que o quadro que a Sun Dok-mi quer arrematar é o quadro que o Ryan também tá querendo. Porém, a Sun Dok-mi não tem tanto dinheiro quanto o Ryan, e ele acaba levando o quadro, e ela fica meio triste, meio irritada com ele. Ao voltar pra Coreia, ela descobre que sua chefe foi presa junto com o marido, o que gera uma confusão, porque ela acaba sendo envolvida nesse assunto. Mas enfim, ela consegue ser liberada e volta pra casa, assim como sua chefe. Só que a chefe dela desiste da diretoria do museu, porque a mídia e a polícia estão de olho nela, e decide passar o cargo da diretoria pra outra pessoa, uma pessoa conhecida no mundo das artes, pra limpar o nome do museu, que tá sujo. E essa pessoa é o Ryan. Bom, a partir de agora, eu vou começar com os spoilers, então se preparem. A história vai girar em torno do relacionamento de mentira que os protagonistas desenvolvem, pois a protagonista tenta esconder que ela é fã do Cha Xian, só que acaba se envolvendo em um escândalo com ele. E o Ryan tentando proteger a vida privada da protagonista, tanto por causa do ódio que ela vai sofrer no início por se envolver em um escândalo com o idol, quanto porque ele acha que ela tem um caso com a amiga dela. Ou seja, ele acha que elas namoram e que não querem que isso seja revelado. Só que ao mesmo tempo, esse dorama desenvolve a própria história do Ryan, da busca dele pela artista do quadro, que fez ele se aposentar e não conseguir mais pintar. No decorrer da história, alguns mal entendidos acontecem, eles começam a namorar de mentira, só que o namoro de mentira vai se tornando cada vez mais real. A Sun Dok-mi vai percebendo que ela julgou muito mal o Ryan, porque ele não pega na mão das pessoas. Ela descobre que ele passou por um trauma na infância, ela percebe que ele é um cara gentil e que é muito mal interpretado pelos outros, e vai ficando apegada a ele, ao mesmo tempo que ela fica triste pelo relacionamento ser de mentira. Ryan também vai conhecendo mais a Sun Dok-mi e percebe que ela não é exatamente como ele achava que ela era.
Ryan. No início ele achava que ela era uma pessoa sem opiniões, e depois ele descobre que não, que quando ela quer e acredita em alguma coisa, ela enfrenta até mesmo ele, que é o chefe dela. E que também ela é muito dedicada e competente. Ele conhece um pouco da história dela, que ela queria ser uma artista desde criança, mas que o fato dela quebrar o braço e também do pai dela falir, fez com que ela não pudesse estudar no exterior. Ele se sensibiliza pelo que ela passa e vai ficando cada vez mais próximo a ela. Só que sobre esse namoro, o Ryan não tem muito o que pensar no início, porque boa parte do drama ele acha que a Sundok-mi é lésbica e que namora a amiga dela, apesar de cuidar dela. Vamos falar um pouco agora sobre os personagens. A Sundok-mi, ela tem um desenvolvimento interessante na história, porque ela começa sendo muito fanática pelo Cha Xian, só que quando ela começa a ter sentimentos pelo Ryan, em alguns momentos o próprio Cha Xian tá presente, ela não se importa com ele. Quando ela começa a namorar com o Ryan e tá tudo bem, ela também não abandona esse amor de fã que ela tem pelo Cha Xian, porque o Ryan respeita muito o espaço dela. O Ryan. 80% da parte que faz esse K-drama ser de drama é devido à própria história triste desse personagem. Ele foi abandonado quando era criança pela mãe, e quando ele encontrou um quadro que ele sabia que poderia ser de sua mãe, ele lembra do trauma dele e tem que se aposentar porque ele simplesmente não consegue mais pintar. Algo que ele ama fazer. É um dos personagens mais julgados erroneamente, porque ele parece uma pessoa snob no início. Ele não dá a sua mão a ninguém, tanto pra cumprimentar uma pessoa, ajudá-la quando ela cai, mas depois você entende que é devido ao trauma que ele sofreu que ele faz isso, né? Não é porque ele não gosta da pessoa. Nan Ungin. Ele é um personagem que se envolve tanto com a família da Sundok-mi que a gente acha no início que ele é o irmão dela, que ele come na casa dela, dorme, chama os pais dela de mãe e pai, e isso deixa a gente tão confuso quanto ele, porque isso vai fazer ele demorar a perceber o que ele sente pela Sundok-mi. Ele é um dos personagens que eu mais admiro nesse dorama, porque ele sempre aguentou as pontas e tentou proteger a Sundok-mi, a mãe e o pai dela. Ele realmente é um filho naquela família. Os pontos fortes. Her Private Life tem dois pontos fortíssimos relacionados aos protagonistas. Primeiro, porque eles são um casal muito maduro. Eles chegam um pro outro e falam, vamos hoje pra sua casa, pra mim, pra mim, então bora. Eles fazem muitas atividades juntos, saem, se divertem em casa, jogando, assistindo, e principalmente no que se refere ao Xian. Ele é o cara que a protagonista é fã, o próprio Ryan apoia ela com todo o seu coração, ele ajuda ela a se disfarçar, ajuda ela a comprar ingresso, chama o Cha Xian no aniversário dela pra passar um tempo sozinho com ela, e o Ryan não é assim só com o Cha Xian. Segundo ponto fortíssimo entre os protagonistas é o fato deles serem muito engraçados. Eu ri muito quando o Ryan começa a achar que a protagonista tem um caso com a amiga dela, e ele acredita tanto nisso, de que ela não quer revelar isso pra alguém, que ele faz de tudo pra que ninguém descubra. E esse dorama é basicamente isso, ele tentando proteger a vida privada dela, de ser uma mulher lésbica que se envolveu em um escândalo com o idol e que agora tá sofrendo muito hate. Eu sorri muito com a protagonista também, quando ela conhece o idol que ela gosta, e isso impacta tanto ela que ela acha que o coração dela vai parar. Pontos fracos. Acontecem coincidências demais nesse dorama. O fato da protagonista ser fã do Cha Xian e depois ela começar a namorar o Ryan, que na verdade é irmão do Cha Xian, conheceu a protagonista quando era criança, eu achei um pouco forçado na história. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido até o final. Curte, comenta e compartilha. Te vejo na próxima sexta com mais resenhas de doramas aqui no Dramalhão. Até mais!